Olá a todos. Na prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, as questões de História. Professor Valfredo Tadeu, vamos elucidar aqui o nosso gabarito do simulado comentado 2018. O nosso simulado ele abordou, tecnicamente, praticamente todo o conteúdo histórico. Nós saímos da antiguidade até a atualidade. Então, é uma prova que requereu do aluno um preparo bem fundamentado em praticamente todo o tempo histórico. Nossa primeira questão é a questão 39. Na questão 39, nós abordamos as duas civilizações da Antiguidade Clássica, a civilização grega e a civilização romana, como origem da civilização ocidental. E aí nós fazemos 4 assertivas sobre essas duas civilizações. Você tem que tomar muito cuidado quando for responder questões que envolvam Grécia e Roma, porque elas apresentam algumas particularidades. Se você vai uniformizar as assertivas, é preciso tomar cuidado para não generalizar aquilo que é específico. A primeira assertiva fala assim: o conceito de cidadania como se realizava na polis grega. A nossa cidadania é diferente da cidadania grega. Nós temos os mesmos princípios, mas não temos a mesma estrutura. Portanto, a afirmativa 1 é falsa. Na segunda, está dizendo que a nossa concepção de Estado seria a mesma que vigorava na Grécia Antiga. A nossa democracia está em Rousseau, lá do Iluminismo, não na democracia grega, que é excludente. A assertiva 2 também está incorreta. A assertiva 3 fala assim: a influência da língua grega na formação do vocabulário português. Isso é um conhecimento de mundo. Todo mundo sabe que a nossa língua teve uma forte influência do latim e não do grego. Tá? Então, se você lembrar que o português, a língua portuguesa, é a última flor do Lácio, a assertiva 3 está incorreta, porque a nossa base etimológica é latina. E a 4, a influência da filosofia grega, principalmente de Platão e Aristóteles, até os nossos dias. A nossa filosofia foi sofrendo mutações, modificações. E aquilo que foi base lá na Grécia foi utilizado como princípio e não mais como verdade absoluta no nosso tempo. Portanto, nessa questão nós temos todas as alternativas como incorretas. E aqui nós teremos a letra C como resposta certa dessa questão. Nenhuma das alternativas está correta. É uma questão que requer cuidado e muita leitura de mundo, para você saber o que ocorria na antiguidade e o que ocorria nos nossos dias. A questão 40 vai falar do Estado no período medieval. Se você observou bem na hora da prova, naquele aperto da prova, você viu que o nobre está de joelhos e uma jovem com uma espada coloca essa espada no seu ombro. O que significa ali? Significa que no sistema feudal nós tínhamos um modelo de Estado baseado na fidelidade a um sucerano. E isso torna esse Estado descentralizado. Você não tem aquela figura, tá, do chamado poder público soberano, do poder público que detém toda a soberania sobre um território. E aí, fazendo a leitura das alternativas, se diz o seguinte: como é que isso pode ser explicado? A morte do Estado, como era concebido no mundo antigo, centralizado, coincide com a afirmação do feudalismo. Isso pode ser explicado, pois, na letra A nós temos: a autoridade central delegou cada vez mais o exercício dos poderes públicos aos senhores feudais, que se tornaram praticamente soberanos em seus feudos, ou seja, o localismo político, o poder baseado na terra. Logo, na alternativa A, nós temos a nossa resposta. Então, letra A na questão 40. Por que a B está errada? A figura do soberano se reduz àquela de um fantoche nas mãos da igreja e dos grandes senhores feudais. Cuidado, o rei é um senhor feudal como qualquer outro.
Ele, em alguns lugares, era sucerano de outros suceranos, mas às vezes era vassalo também de outros vassalos. Por isso que a B não está correta. A C, a nobreza aproveitou-se para conseguir do poder soberano concessões cada vez maiores, como a hereditariedade dos feudos. O rei não tem esse poder, porque a transmissão no feudo é por hereditariedade e vitaliciedade. Logo, o rei não pode interferir na sucessão dos feudos. Letra D, o controle das frequentes insurreições camponesas contra o abuso de poder dos senhores e do desgoverno torna-se difícil. Apenas a nobreza lutava, apenas a nobreza detinha as armas. Os servos, os camponeses, ficavam à mercê desse poder bélico da nobreza feudal. Portanto, a letra D, essas revoltas vão acontecer já para a Baixa Idade Média. A D está incorreta. E a letra D diz assim... A letra E diz assim, o rei tinha poder de fato e de direito. De direito, sim, de fato, não. Porque quando se usa o termo fato em história, nós nos referimos à prática do Estado. E na prática, o rei não tem poder. Ele tem poder apenas por direito. Então, a questão 40, alternativa, letra A. A questão 41 fala de uma revolução liberal clássica. Tá? A Revolução Inglesa de 1688. A questão foi camarada. Ela ainda disse que é a Revolução Gloriosa. Falou em gloriosa na Inglaterra, o que você vai lembrar? Parlamentarismo. A redução do poder real em relação ao poder do parlamento. E quando é que isso aconteceu? Com a Declaração de Direitos de 1688. Se você tiver um bom domínio de revoluções liberais, vai cravar rapidamente a letra B. Por que na letra B? Porque na letra B você vai encontrar a palavra Declaração de Direitos, o documento que estabelece a redução do poder do Guilherme de Orange em relação ao parlamento. O parlamento vai escolher, então, o nosso primeiro-ministro, aquele que vai governar. Como é que eu posso caracterizar o parlamentarismo inglês? Com uma frase bem simples. Não esqueça, o rei reina, mas não governa. O rei reina, mas ele não é o governo, porque o governo, a soberania do governo é do parlamento. A questão 42 vem para a história do Brasil. Vai falar da base da economia colonial aqui na América Portuguesa. Esse processo na América Portuguesa, ele pode ter um cunho social, como pode ter um cunho econômico-político. A questão aqui está falando do convívio, brancos, negros e índios. Você teve que ter muito cuidado na prova para não ser atraído pelas pegadinhas. Tá? A questão diz assim, entre os séculos 16 e 17, organizaram-se as bases da economia colonial na América Portuguesa, em um forçoso convívio entre brancos, negros e índios. Acerca desse longo processo de ordenação econômica e social, é correto afirmar que, letra A, os primeiros contatos entre portugueses e indígenas foram marcados por enorme violência. O indígena foi um obstáculo à exploração da terra de onde se retirava, principalmente madeira e especiarias. A letra A está errada, porque no período inicial da colonização, nós temos uma relação amistosa, porque o que o colonizador quer são as madeiras, tá? E essas madeiras serão retiradas pelo índio, é ele que identifica na mata. E eu não tenho mão de obra escrava negra, portanto a letra A não satisfaz o caput da questão. A letra B, a fertilidade do solo permitiu que se disseminasse em toda a costa o plantio de cana-de-açúcar. A riqueza produzida pela cana foi responsável pelo sucesso das capitanias hereditárias, o que permitiu o povoamento do território em toda a sua extensão. Olha essa última frase. Em toda a sua extensão. Só duas capitanias prosperaram, São Vicente e Pernambuco. Então esse povoamento não ocorreu. A letra B é falsa.
C. A Igreja Católica apoiou abertamente a atividade de preação de indígenas. Já está errado. Por quê? Você vai lembrar dos jesuítas. Os jesuítas protegeram o índio, mas deixaram o negro à sua própria sorte. Portanto, a C, incorreta. O contato com os distintos povos indígenas permitiu aos portugueses o necessário conhecimento para o desbravamento dos sertões. As bandeiras constituíram um lucrativo empreendimento graças ao valor atribuído ao índio escravizado. Os negros da terra, os bugres, que foram utilizados no algodão, no tabaco. Essa é a nossa alternativa correta. Não pode esquecer do bandeirismo preador, o bandeirismo de apresamento de índios. E a letra E, o apoio da igreja à escravização dos índios foi o resultado de um acordo entre a elite paulista e as ordens religiosas. Nós já sabemos lá da letra C que essa assertiva está incorreta. A igreja não apoiou a escravidão do índio. Por quê? Porque a igreja queria a conversão e a catequese desse índio. Seriam as novas almas. Seriam aqueles que iam aumentar o rebanho cristão católico aqui na América Portuguesa. Portanto, a questão 42, letra D. Espero que você esteja indo bem na prova de História. A questão 43, ela traz uma descrição sobre a presença de viajantes, pintores, retratistas aqui no Brasil. A imagem que é colocada é a imagem de Dom João VI passeando nas ruas do Rio de Janeiro. Esse quadro, tá, que foi pintado por um francês, tá, o Jean-Baptiste Debré, ilustra a nossa questão. Nas primeiras décadas do século XIX, ocorreu uma verdadeira redescoberta do Brasil, como identificou Mary Pratt. Graças à ação de inúmeros viajantes europeus, bem como as missões artísticas e científicas que percorreram o território, colhendo diversas informações sobre o que aqui existia. Foram registrados grupos humanos encontrados, legando-nos um retrato de diversos tipos sociais. Rica e fundamental foi a descrição que fizeram da natureza, revelando ao mundo diferenciadas floras e fauna. Entretanto, até o início dos 800, os estrangeiros foram proibidos de percorrer as terras brasileiras e eram quase sempre vistos como espiões e agentes de outros países. O grande afluxo de artistas e cientistas estrangeiros ao Brasil está ligado a, você não pode esquecer, a partir de 1808, a presença da família real aqui no Brasil. É quando vão chegar aqui inúmeras missões artísticas, francesas, holandesas, para retratar a nossa terra. Vamos ver o que pede a questão. Por que a família real abriu o nosso país aos retratistas, aos naturalistas? Tá? Letra A. A política joanina, no sentido de modernizar o Rio de Janeiro, inclusive com o projeto de criar uma escola de ciências, artes e ofícios. B. A pressão exercida pela Inglaterra para que o governo de Dom João permitisse a entrada de cientistas e artistas no Brasil. C. A transferência da capital do Império Português de Salvador para o Rio de Janeiro, modificando o eixo da colônia. A reafirmação do Pacto Colonial em função das proposições liberais da Revolução do Porto. A política de vários países europeus que buscavam ampliar o conhecimento geral sobre o mundo na esteira do humanismo platônico. É lógico que a nossa alternativa, se você lembrar, era joanina. Então a letra A é a nossa alternativa correta. Por que a B está errada? A Inglaterra não vai fazer essa pressão. A Inglaterra não tem esse interesse de modernização. A letra C. A transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro ocorreu na era pombalina, 1763. Portanto, não é desse período, esse processo aí de mudança do eixo econômico. Se você lembrar da mudança, tem a ver com o ciclo do ouro. Portanto, século XVIII, por volta ali de 1763. D. Reafirmar o pacto. Para que ele vai modernizar o Rio de Janeiro? Para reafirmar o pacto colonial. Ele quer reafirmar a ideia de que, com a corte aqui, o Brasil vai se desenvolver. E a E é absurda, que fala que vários países vão querer essa presença de artistas aqui. Então, 43, letra A.
A questão 44 também traz para nós, tá, uma imagem, ela é imagética. São cenas da Revolução Industrial, aí a primeira Revolução Industrial, para que a gente possa ter a composição da questão. Tendo como base de análise a figura e os aspectos que definiram a primeira Revolução Industrial, considere as afirmativas a seguir. 1. Inicia-se nas últimas décadas do século XVIII e estende-se até meados do século XIX. A invenção da máquina a vapor e o uso do carvão como fonte de energia primária marca o início das mudanças nos processos produtivos. Corretíssima, perfeita descrição da alternativa. 2. O Reino Unido, a Inglaterra, foi o primeiro país a reunir condições básicas para o início da industrialização, devido à intensa acumulação de capitais no decorrer do capitalismo comercial. Também correta. Como disse Eric Hobsbawm, a Inglaterra foi a primeira oficina mecânica do mundo. Foi o primeiro país a reunir todas as condições. Aqui ele destaca o acúmulo de capitais no período do capitalismo comercial. 3. Os mais destacados segmentos fabris dessa fase foram o têxtil, o metalúrgico e o de mineração. Também complementando as alternativas 1 e 2, a 3 está correta. As transformações produtivas dessa fase atingiram rapidamente outros países, como a Alemanha, a França e os Estados Unidos. Negativo. Primeira Revolução Industrial, não esqueça. Inglaterra, França e Bélgica. Pioneira Inglaterra, França e Bélgica a partir de 1830. Portanto, as alternativas que estão corretas é a 1, a 2 e a 3. Nossa alternativa, letra A. Questão 44, apenas 1, 2 e 3 estão corretas. Questão 45, segundo reinado. Você está percebendo que a prova optou por uma complexidade de praticamente toda a história aplicada nela. Tá? Questões de Era Joanina, questões de Revolução Industrial, questões de segundo reinado, Brasil colonial. Então ela tem esse formato muito parecido com o formato das provas que você vai enfrentar. O segundo reinado, preso ao seu contexto histórico, não foi capaz de dar respostas às novas exigências de mudança. Quando se analisa a desagregação da ordem monárquica imperial, percebe-se que ela se relacionou principalmente com a... Por que que o nosso império vai cair? Você deve lembrar das 3 questões que levaram à queda do império. A questão militar, a questão religiosa e a abolição da escravidão. Todo esse processo tem início após a Guerra do Paraguai. Os militares, quando voltaram da Guerra do Paraguai, eles passam a cobrar maior participação política e não têm uma resposta a contento do Império. No ponto de vista religioso, nós temos o confronto entre a maçonaria e a Igreja. A bula Syllabus do Papa Leão XIII proibiu as celebrações religiosas católicas para maçons, o que não foi aceito pelo imperador Pedro II. Por quê? Porque toda a família imperial portuguesa era da maçonaria. Então ele não dá o cumpra-se, o chamado beneplácito, para a aplicação aqui da bula Syllabus. O que é que a Igreja Católica fez? Passou a apoiar abertamente a República. O que é que os republicanos prometiam? Inspirados no positivismo, os republicanos defendiam um Estado onde a Igreja e o Estado eram separados. E essa promessa dos republicanos agradou a Igreja. Tá? E o terceiro ponto, a abolição da escravidão. E os cafeicultores escravocratas, chamados barões do café, não foram indenizados. Portanto, eles são os republicanos de última hora. Eles trocam de lado a partir de 1888. Tem uma conversa entre o ministro Cotegipe e a princesa Isabel. Ela diz assim: senhor barão, ganhei ou não ganhei a batalha? Eu aboli a escravidão. Ele vira para a princesa e diz: ganhou a batalha, mas vai perder o trono. Ou seja, ele já prenunciava que, com a abolição da escravidão, o último apoio político e econômico
que o Império Brasileiro tinha foi por terra, os cafeicultores escravocratas. Se você olhar com bastante cuidado, com aquele olhar de tigre, vai achar a letra E como alternativa correta. É a única que traz uma das causas da queda do Império: a abolição da escravidão e o desinteresse das elites agrárias com a sorte do trono. Questão 46, Primeira Guerra Mundial. É aquela fase histórica que vai da Primeira Guerra Mundial até a Guerra Fria. Tá? É como se a Primeira Guerra Mundial abrisse o cenário para a guerra. Essa é uma questão básica conceitual. Você precisa saber, nessa questão, quais eram os lados envolvidos na guerra. Os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial dividiram-se em duas coligações de nações que se enfrentaram durante os anos da guerra, formados inicialmente por 6 países. Já sabemos que são duas tríplices. É no início da guerra. Qual das alternativas indica corretamente as coligações de nações e os países participantes? Anote aí. Tríplice Aliança: a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Tríplice Entente: a Inglaterra, a França e a Rússia. Repetindo. Tríplice Aliança: Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Tríplice Entente: Inglaterra, a França e a Rússia. Portanto, a nossa alternativa, se você foi bem na prova, letra B, de bola. Tá? Cuidado que ele está falando do momento inicial. Inicial. Depois os lados vão ganhar outros nomes. Por exemplo, a Tríplice Aliança vai virar potências centrais. E o lado da Inglaterra vai virar aliados. Outra coisa, a Itália depois troca de lado. Ela vai para o lado inglês. E o Império Turco Otomano entra do lado alemão. Do lado da Tríplice Entente, a Rússia vai sair da guerra e entram os Estados Unidos. Tá? Só ampliando a tua base para a preparação do Enem. Questão 46, portanto, letra B. Questão 47. Essa questão já envolve aquele momento da Guerra Fria. Inspirados por razões humanitárias e pela vontade de defender uma certa concepção de vida ameaçada pelo comunismo. Opa! Eu já tenho aqui a dica. Está dizendo que essa concepção de ajuda é ameaçada pelo comunismo. Se eu tenho essa prerrogativa, eu já sei que é o plano de reconstrução da Europa Ocidental ameaçada pela União Soviética. Então eu já tenho o plano Marshall. Plano Marshall. Constitui também o meio mais eficaz de alargar e consolidar a influência norte-americana no mundo. Olha aí, George Marshall, secretário americano. Um dos maiores instrumentos de sua expansão. Tem por consequência imediata consolidar os dois blocos e aprofundar o abismo que separava o mundo comunista e o Ocidente. As partes estão de acordo em que um ataque armado contra uma ou mais delas na Europa ou na América do Norte, aliança militar que reúne Estados Unidos e os seus asseclas, os seus aliados. Então, se eu tenho aqui a América do Norte, qual é a aliança que os Estados Unidos vai formar logo após a Segunda Guerra Mundial? A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Correta letra B. Quero saber do outro lado, o que a União Soviética armou? A União Soviética tinha o Plano Stalin, de 49, e o Pacto de Varsóvia, de 1955. Então, o mundo que emergiu ao final da Segunda Guerra Mundial já vai emergir bipolarizado. E na bipolarização, cada lado vai defender, que ele é melhor que o outro. De um lado o capitalismo, do outro o socialismo. Questão 48, uma questão de história do Brasil. República Populista. Tá? Ao centro, se você teve dificuldade para identificar a caricatura, nós temos a figura do Jango.
que aparece lá em letras muito pequenas, tá? É do Augusto Bandeira. E o Jango ali naquela ideia de tranquilidade e ao seu redor voa de tudo. Arma, pedaços de garrafa, madeira. Ele vive uma turbulência porque quando o Jânio Quadros renunciou, grupos da direita não queriam a posse de João Goulart, acusado de que era propenso às ideias socialistas. Tá? Então, o que a charge vai nos mostrar em setembro de 1863? Aqui ele já é o presidente. Lembra que ele começou o governo, né, num sistema parlamentarista. O Tancredo Neves é que foi o seu primeiro-ministro no momento inicial do seu governo parlamentarista. Celebra as reformas realizadas pelo presidente João Goulart e as interpreta como resultado das mobilizações populares. Não, ele nem lançou ainda as reformas de base. Ele ainda vai fazer o discurso que vai gerar todo esse conflito. Mostra que o golpe militar é iminente e que o presidente João Goulart defende a necessidade de reprimir os movimentos sociais. Também não. Até que a ideia do golpe já era pensada, mas reprimir movimentos sociais ainda não tem essa possibilidade. C. Critica o presidente Goulart e faz alusão a protestos, greves e forte crise política e social que ocorreu durante seu governo. Essa é a nossa alternativa correta. Ele viu o momento conturbado porque de um lado está os empresários, o exército, a própria igreja e do outro estão os proletários, os grupos campesinos. Então esse momento é muito delicado na história política do Brasil. Mas se você levou a sério ao longo desse ano, essa é uma questão fácil, porque é uma questão que mostra todo o processo que vai cercar a figura do presidente João Goulart. Então a questão 48, letra C, a correta. Questão 49, essa é uma questão que traz uma conferência pouco conhecida no Brasil, a Conferência de Punta del Oeste, quando foi lançado a chamada Aliança para o Progresso. Era a ajuda americana para a América Latina. Veja a data, agosto de 1961. Se você lembrar dessa data, você vai lembrar que um ano e meio antes, Cuba derrubou um governo pró-americano. Cuba ainda não tinha se tornado socialista, porque a aliança com a União Soviética só vai acontecer um pouco mais à frente. Em agosto de 61, na Conferência Econômica e Social de Punta del Este, o presidente John Kennedy apresentou aos países latino-americanos o projeto da Aliança para o Progresso, o qual previa, em linhas gerais, o aperfeiçoamento e fortalecimento de instituições democráticas, mediante a autodeterminação dos povos, a aceleração do desenvolvimento econômico e social dos países latino-americanos, a erradicação do analfabetismo e a garantia aos trabalhadores de uma justa remuneração e adequadas condições de trabalho. Situando a Aliança para o Progresso no contexto das relações internacionais vigentes no pós-guerra, constatamos que sua criação se deveu ao desejo do governo norte-americano de... Qual era o problema aí da Conferência de Punta del Este? Havia um medo americano de que os movimentos revolucionários avançassem na América Latina. Tá? Então aí nós temos como correto a letra C, conter o avanço dos movimentos revolucionários na América Latina, reafirmando assim a liderança exercida pelos Estados Unidos sobre o continente, numa conjuntura de acirramento da Guerra Fria. Por quê? Por conta da Revolução Cubana. Então, o medo de que esse espírito se espalhasse pela América Latina, a Aliança para o Progresso foi lançada. Aqui na América Latina nós teremos a Operação Condor. Essa operação vai tentar minar esses movimentos chamados de revolucionários. Ou seja, revolucionários porque tendem contra os chamados princípios liberais norte-americanos. É um período complicado, porque qualquer citação de social já é visto como rebelião, revolução, comunismo.
É um momento aí de uma histeria, de um fanatóide histórico bastante delicado. Questão 49, letra C. A questão 50, outro tema bastante tocado, a nova república, que começa com o governo Sarney e vem até o governo Temer. Tá? A nova república, ela teve, pela primeira vez depois de um longo período ditatorial, eleições para presidente. E o primeiro presidente eleito pela via direta ao governo brasileiro foi Fernando Collor de Mello. E aí a questão pede o seguinte: sobre o governo Collor é incorreto afirmar, cuidado com essas questões que vem a chamada contraposição. Você está acostumado a responder o que é correto. Aqui você tem o que é incorreto. Letra A, foi interrompido por um processo de impeachment em 92. Beleza? É só lembrar dos caras pintadas? É só lembrar da mobilização que pedia a saída do presidente. Teve como vice-presidente o Itamar Franco. Perfeito. C, deu início ao Plano Real. Foi no governo Collor? Não, né? Foi no governo Itamar Franco. O ministro da Economia era Fernando Henrique Cardoso. O Collor teve Plano Collor 1, Plano Collor 2. Plano Real não é do governo Collor. Então, a incorreta aqui, letra C, porque o Plano Real é do governo Itamar Franco. D, ficou marcado no plano econômico pelo confisco das poupanças dos brasileiros. Correto. Ele fez o confisco, era Zélia Cardoso de Mello, a ministra da Economia do Collor. A cena mais marcante desse momento foi o cara que entrou de chevette dentro do Bradesco, tentando resgatar sua poupança no dia que foi decretado feriado nacional. Era feriado bancário, mas na sátira do brasileiro que tira sarro de tudo, virou o quê? Feriado nacional para o cara confiscar a tua poupança. Quem é mais jovem assim, há mais tempo é jovem, lembra dessa cena do chevette que arrebentou a porta do Bradesco para protestar contra o confisco da poupança. E o movimento popular que contribuiu para o seu fim chamava-se Caras Pintadas. Também correta, apenas a letra C está completando o que pede a nossa questão número 50. E assim nós chegamos ao final da correção da prova de História. Espero que você tenha se saído muito bem e que esse prêmio que você pode ganhar, a gente possa curtir junto. Um churrasco aí para agradecer a equipe aí do Simulado Comentado 2018. Aquele abraço para todos, bacana.